Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Marcos Galvão, da Clínica São José. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Gripe e as suas complicações. Aliás, gripe é o que não falta, né? Rapaz, o tema de hoje é exatamente por isso, é porque tá dando no meio da canela, como diz o outro, né? E aí, quais são as complicações da gripe? Rapaz, vamos lá. Quando a gente pensa em gripe, na verdade a gente chama de síndrome gripal, né? É um conjunto de sinais e de sintomas que um paciente sente que pode ser provocado por diversos vírus respiratórios. A gripe em si é provocada pelo vírus da influenza, esse que a gente toma vacina anualmente, exatamente para tentar prevenir aí as complicações dela. Então, síndrome gripal é aquela doença que provoca uma inflamação na nossa via respiratória, tanto a via respiratória alta, ouvido, nariz e garganta, como a via respiratória baixa, brônquio, pulmões, traqueia e por aí vai. E essa inflamação é provocada por um vírus. Por isso que a gente sente o corpo quebrado, às vezes um pouco de febre, dor de cabeça, aquela sensação de indisposição. É uma doença infecciosa. E a gripe, ela geralmente segue um roteiro, né? Os 3 primeiros dias geralmente são muito ruins. É quando a gente tem dor de garganta, tem febre, dor de cabeça, fica sem querer comer e tudo mais. 4º dia ela começa a dar uma estabilizada. E do 5º dia em diante a gente espera que o paciente vá começando a ficar bom. O curso natural da gripe é esse. É uma doença que a gente chama de autolimitada. Independente de você tomar remédio ou não, em determinado período você vai ficar bom. Porém, muitas vezes a gripe evolui com complicações. É o que a gente escutava dos nossos pais, dos nossos avós, de gripe mal curada, né? Aquela gripe que fica com os sintomas persistentes ou que ficam indo e voltando. A gripe tem 4 grandes complicações, né? Existem outras, claro, mas as que a gente vê de forma mais comum: sinusite, otite média, bronquite e pneumonia, né? Então, quando é que a gente vai desconfiar que essas complicações estão acontecendo? É aquele paciente que chegou uma semana de doença e, em vez de estar bom, ele começa a piorar. Então, começa a aparecer uma secreção amarela esverdeada do nariz, dor na face, febre de início tardio, sinusite. Começa a aparecer dor de ouvido, dificuldade para escutar, otite média. Começa a aparecer aquela tosse que era seca, e hoje é uma tosse cheia, com chiado no peito, uma sensaçãozinha de falta de ar, bronquite. E aquele paciente que tem a tosse muito cheia, e quando a gente faz a ausculta do pulmão, existe um focozinho de secreção lá dentro, gerando inflamação e uma possível evolução para pneumonia, que não é tão comum, mas acontece, principalmente crianças muito pequenas e idosos. Esse surto de gripe agora, de síndrome gripal, chama a atenção numa coisa: muita tosse. Então a gente está vendo pacientes que estão tossindo assim, desesperadamente, como diz o outro, sem conseguir dormir o dia todo sem parar, certo? E é muita evolução em crianças pequenas, sim, dessa tosse evoluindo para bronquite, por aí vai. E em crianças pequenas a gente tem observado muito no consultório a evolução para otite média aguda, que é a inflamação de uma região do ouvido chamada ouvido médio, que sempre merece atenção, principalmente em crianças menores de 2 anos, se for dos 2 ouvidos e evoluindo com febre alta, quando a gente classifica a otite média como grave. E aí você tem que tomar uma providência mais rápida. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai medicar uma criança dessa, a dose padrão de antibiótico a gente não usa. A gente tem que dobrar a dose, muitas vezes, ou partir para um antibiótico injetável de largo espectro para poder ter um resultado melhor. Então fiquem atentos aos sintomas de evolução da gripe, né? Claro que a maioria dos casos, ninguém está sendo alarmista, vai acabar em uma semana, independente de medicação ou não. Mas se seu quadro gripal está evoluindo por mais de uma semana e você está apresentando sinais de piora depois do 5º dia,
procure um médico porque você provavelmente vai precisar ser medicado. Doutor Marcos, se escuta muito falar em gripe mal curada, né? Quantos dias são necessários para curar uma gripe? Isso. A gripe, ela é uma doença que dura em torno de 7 dias e a gente dá uma tolerância até o 10º dia. Tem pacientes que são um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim, a gripe se prolonga um pouco mais. Mas a gente usa muito o 5º dia de doença. Então, se a partir do 5º dia, como a gente vinha conversando, essa gripe começa a ter uma evolução favorável, então meus sintomas estão diminuindo, eu estou evoluindo muito bem, provavelmente ali em torno do 10º dia, no máximo, ela vai acabar. Se a partir do 5º dia você começa a piorar da gripe, aí acenda o alerta, porque provavelmente vai vir a complicação lá na frente. Sua gripe vai ser uma gripe mal curada e provavelmente você vai precisar de medicação. E tem outra situação que é aquele paciente que não piora a partir do 5º dia, mas também não melhora, né? A gripe vai se arrastando, ele mantém um estado geral bom, mas ela também não fica boa de tudo. Aí nesse paciente a gente recomenda que passando do 10º dia, procure atendimento, porque provavelmente ele também vai precisar ser medicado. Agora, o que favorece uma gripe mal curada? Não ter repouso, por exemplo? Não tomar remédio? Eu tinha um professor na faculdade que dizia que toda doença precisa de 2 coisas, de repouso e de água, né? Então, o tratamento ideal de gripe é a hidratação, certo? A hidratação é líquido, procurar se alimentar bem. Água, suco. Isso, água de coco. E procurar repousar, não tenha dúvida disso, né? Mas às vezes isso não depende só da pessoa, né? Do que as extravagâncias que a pessoa fez naquele dia. Por exemplo, estou gripado, vou tomar banho de rio, numa cheia dessa, água do São Francisco chegando no Rio Piranhas, vou tomar banho de rio e fico lá exposto ao sol até meio-dia, 1h da tarde. A exposição prolongada ao sol faz com que nossa imunidade diminua. Então, aquele vírus que está lá presente, ele vai aproveitar e vai fazer a festa dele, né? E existem os fatores do próprio vírus. Existe uma coisa que a gente chama de virulência dos agentes infecciosos. Então, tem alguns vírus que eles são mais fortes, são mais cabreiros do que os outros. Então, nesses aí, independente de você cumprir um repouso maior ou não, provavelmente a doença vai ser um pouco pior. E uma gripe mal curada, por exemplo, fica, só para entender, fica sequela já aquela gripe que foi mal curada, na próxima gripe, a que foi mal curada já vem aliada a ela? Geralmente não, né? Geralmente a gripe é um quadro de resolução total. Agora, um paciente, por exemplo, que é fumante, ex-tabagista, já não tem um pulmão bom, se evoluir para uma inflamação pulmonar, por exemplo, ele pode evoluir com algumas alterações no pulmão, principalmente as atelectasias, que é uma área do pulmão lá que fica parada, sem funcionar, sem encher e secar de ar. Que isso aí você pega num quadro novo, sem ter sido resolvido completamente, pode ser que a gripe venha um pouco pior. E aí a importância de realmente você ficar totalmente bom desses quadros. Ouvido conta aqui que ficou bom da gripe, porém por alguns dias a tosse, a tosse persistente. Essa tosse é da gripe? Pronto. Isso é uma coisa interessante que ele perguntou. Existe uma coisa que a gente chama de tosse pós-infecciosa. É aquele paciente que fica bom do quadro respiratório, que não tem mais alteração nenhuma, nem de exame físico, nem de sintoma, nem laboratorial, nada, mas ele fica tossindo. Geralmente é uma tossezinha seca, sem falta de ar, sem nada. A tosse pós-infecciosa é provocada por uma irritação do brônquio, que é provocada pela inflamação que o vírus da gripe causou. E ela tem uma evolução geralmente subaguda, dura ali em torno de 14 dias, certo? Porém, nos relatos, literatura médica, ela pode durar até 60 dias, independente de você fazer alguma coisa ou não. Normalmente, na tosse pós-infecciosa, o paciente procura o médico, porque ele não aguenta ficar tossindo esse tempo todo. E muitas vezes, quando a gente faz um tratamento, a gente consegue abreviar esse tempo e ela vai embora mais cedo. A gripe é passada de um para o outro a partir de quantos dias? Pergunta ao ouvinte. Olha, isso varia muito, certo? Tem vírus respiratórios que o período de incubação e de transmissão são mais curtos, tem outros que são mais longos.
o que é que eu costumo orientar o paciente? Que enquanto ele tiver sintoma respiratório alto, espirro, coriza, tosse, ele admita que está transmitindo, certo? Aí fica aqui uma ressalva, né? A gente vem aí de um período muito ruim, de que a pessoa espirrou do lado, a gente já está correndo para longe. A gente tem que pensar o seguinte: higiene ambiental, higiene, etiqueta respiratória, como alguns chamam. Se você tem sintomas gripais, tá espirrando, tá tossindo, tá coriza, você coloca a máscara e sai de casa, entendeu? Mantenha suas atividades, contanto que você esteja bem, mantendo um certo distanciamento. Não é porque a gente passou pelo Covid agora que você adoeceu de qualquer coisa e tem que ficar trancado 14 dias dentro de casa. Então a gente tem que aproveitar esse momento de que a gente se adaptou ao uso da máscara e usar quando estiver doente. Isso é etiqueta respiratória. É você gripar, colocar a máscara para proteger quem está no seu entorno, lavar as mãos para não estar transmitindo e, contanto que você esteja bem, seguir sua vida normal. Por que algumas pessoas têm facilidade de pegar mais gripe do que as outras? Olhe, algumas pessoas têm alguns problemas de saúde que podem provocar uma queda da imunidade. Doenças autoimunes que tem que ficar fazendo uso de medicamentos imunossupressores por períodos longos. Pacientes com diabetes, pacientes com HIV. São condições que fazem com que a gente tenha a imunidade mais baixa. Crianças muito pequenas, pessoas muito idosas, certo? Mas existem outras condições em pessoas saudáveis. Por exemplo, rinite, né? O que é rinite? Rinite é uma inflamação do nariz. Rinite é uma inflamação do nariz que muitas vezes pode se estender para a face. Então, a rinite que provoca essa inflamação, ela deixa a nossa mucosa nasal fragilizada. Então, o vírus que tem contato com essa pessoa, ele tem uma facilidade maior de entrar no organismo e passar pelo nosso sistema imunológico e provocar a doença. Então, assim, o que é que eu vejo aí? Isso depende muito da condição da pessoa, certo? Pessoas imunossuprimidas vão ter mais facilidade e pessoas com condição inflamatória crônica da via respiratória também vão ter um pouco mais de facilidade do que outras. Nosso vídeo conta que o esposo dela faz 7 anos que tem uma tosse pela manhã. É uma alergia, ele tosse mais pela manhã. 7 anos que acontece isso com ele. Bom, na verdade é assim, quando a gente vai enquadrar esse caso aí como um quadro de tosse crônica, certo? Tosse crônica, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o paciente foi ou é fumante. Descartou isso. Segunda pergunta é se ele tem hipertensão e usa alguns tipos de medicamento para controle da pressão que podem provocar tosse, que hoje em dia é uma coisa mais rara porque esses medicamentos são menos utilizados. E quando o cardiologista prescreve que provoca, eles logo substituem. Tirando essas duas situações, aí a gente tem 3 grandes causas de tosse. Rinite e sinusite, que é a principal delas, certo? Que aí poderia enquadrar como a rinite alérgica, mas a gente não sabe bem o caso dele. Então, rinite e sinusite são a grande causa de tosse crônica. Depois vem doença do refluxo e asma e tosse variante de asma. A tosse variante de asma é uma apresentação da asma, onde o paciente tem muita tosse, mas geralmente sem a questão da falta de ar e do piado no peito. Então, assim, existe uma grande chance do seu esposo que tosse há 7 anos ter rinite, refluxo ou tosse variante de asma até a asma, certo? Uma grande chance dele estar enquadrado nesses 3. E pode acontecer dele ter mais de um desses, contribuindo para que essa tosse se arraste há muito tempo. São casos que geralmente quando são avaliados, investigados, tudo direitinho, costumam ter uma resposta muito boa ao tratamento. Nosso ouvinte Edivânia pergunta, doutor Marcos, em tempo de pandemia, é necessário ainda fazer o exame de Covid, até para saber se é gripe ou é Covid? Pense numa pergunta boa. Olha, hoje em dia, eu vou falar por mim e com o que eu converso com os colegas e as orientações que a gente vê, né? Há alguns meses atrás, a Espanha, por exemplo, o pessoal da União Europeia, começou a admitir que a gente devia tratar a síndrome gripal como uma síndrome gripal, né? Independente de ser Covid, gripe, resfriado comum e por aí vai.
E essa é a tendência que eu tenho muito seguido no consultório, para ser sincero. Eu não estou pedindo teste de Covid para todo paciente que chega hoje em dia. Então, hoje em dia, ele chegou, diagnóstico, síndrome gripal, é Covid, pode ser que seja. Epidemiologicamente não será, porque os números de casos diminuiu muito, né? E o número de casos de gripe comum aumentou demais. Então, a tendência é que seja gripe. Qual é a conduta aqui? Medicar de acordo com os sintomas e aquilo que a gente vinha falando ontem, etiqueta respiratória. Então, se você usar máscara, se você lavar as mãos, sendo Covid ou não, a chance de transmissão para outra pessoa vai ser menor, certo? Então, hoje em dia, a gente está encarando como uma gripe, uma síndrome gripal. Se for pelo Covid ou não, a gente vai saber se fizer o teste, mas a gente não está exigindo mais esse teste assim, de forma de larga escala. E se o paciente tiver algum fato, algum dado, algum sintoma que sugira fortemente o Covid, aí sim a gente deve fazer o teste. Atendi uma paciente essa semana que estava gripada e com diminuição do olfato, que a gripe acontece muito, mas tinha uma diminuição do olfato importante. Resolvi pedir o teste de Covid para ela, negativo, entendeu? Entendi. Uma pergunta aqui, só um pouco aqui do nosso tema, mas ao fim está um pouco preocupado, que é a sua opinião. Doutor Marcos, fui picada por um escorpião agora há pouco, mas não estou sentindo nada. Devo procurar o hospital? Realmente foge muito do tema, mas vamos lá. Deixa eu dizer o que eu me lembro do meu tempo de Giseuda Trigueiro, que foi uma das minhas maiores escolas de medicina. Até onde eu sei, os escorpiões que existem na região da gente aqui, e quando eu falo na região da gente, eu estou falando Rio Grande do Norte, eles não são venenosos. Então, é uma picada que dói muito, certo? Dói muito mesmo no local, mas que ele não tem veneno suficiente, por exemplo, para provocar um dano maior ao organismo de uma pessoa. Ressalva, crianças muito pequenas. Então, uma picada de escorpião numa criança muito pequena, essa criança deve ser monitorada, deve levar para o hospital e olhar. Mas na maioria dos casos, o maior problema é dor. Dor, que dói muito. Então, a conduta geralmente é analgesia, para aquele paciente ficar tranquilo, sem dor, e cuidados com o local da picada, porque aquele local é uma porta de entrada, pode infeccionar, pode criar pus e tudo mais, e aí vai merecer um cuidado maior para evitar essa infecção na pele. Conselho: observou alguma coisa diferente, corra para o hospital para ser avaliada, certo? Se tiver tranquilo, mais a questão da dor, analgésico, que vai dar certo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Escutando aí o doutor falar, eu estou muito preocupada com meu netinho de 2 anos, porque ele teve essa gripe. Tratei durante 15 dias. Ele estava quase bom, aí arrebentou tudo novamente. Aí levei para o médico. O médico passou remédio, nebulização, um monte de coisa. A gente fez bem direitinho o tratamento. Aí ele ficou bom. Passou uma semana bom, sem tosse cheia, sem nada, bem bacaninha. Agora já arrebentou tudo de novo, depois só de uma semana que estava bom. Aí hoje já vou levar para o médico novamente, porque está aquela tosse cheia. A sorte que ainda, graças a Deus, nesse período todinho, ele nunca apresentou febre. E ele, Marcos? Em criança de 2 anos, a gente tem uma particularidade, principalmente se ela frequentar a escola, né? Quando a gente faz o tratamento certinho, tudo bacaninha, e a criança chega a ficar totalmente sem sintoma nenhum, e essa gripe, e os sintomas de gripe aparecem novamente, ele pode simplesmente ter pegado uma outra gripe, certo? Então, chegou na escola, coleguinha doente, gripadinho, ele entrou em contato e gripou novamente. Ou pode ser aquilo que a gente estava conversando aqui agora, né? Aquele paciente que aparentemente ficou bem, mas não tinha ficado totalmente curado,
e depois de uns dias a gripe renova novamente e começa os sintomas. Mas a senhora está fazendo certo, né? Que é levá-lo ao médico, de preferência o pediatra, que é o médico indicado para uma criança de 2 anos de idade, para ele ser avaliado e ver o que é que vai precisar agora. Provavelmente ele vai solicitar radiografia para ver como é que está pulmão, para ver como é que está a face, tudo. Às vezes um hemograma, para orientar como é que vai ser o tratamento daqui para frente. Por mais que seja importante, creche, escolinha para criança, a chance de pegar alguma doença viral é grande, né? É um período difícil, porque muitas crianças juntas, imunidade não bem formada ainda, circulação de vírus respiratórios nessa época do ano e fica um passando para outro. Mas a escola é muito importante. Então, assim, tira da escola enquanto está doente, depois volta de novo, porque ele precisa aprender o que está lá. A gente tem visto muito, doutor Marcos, bronquite em recém-nascidos e crianças pequenas. É normal para essa época do ano? Isso acontece muito, né? Porque é a época da doença respiratória e a bronquite é uma complicação da gripe, tem muito. E outra situação que a gente tem que ver em criança pequena, principalmente abaixo de 2 anos, é a evolução para bronquiolite. Que é quando a gente tem um quadro gripal e a criança de repente começa a ter falta de ar, fica meio sufocado, que é um caso que precisa ser avaliado no hospital. Doutor Marcos, sinto muita falta de ar, com um chiado e o nariz entope com muita facilidade. Fiz um exame e deu alergia à poeira. O que pode ser? Olha, falta de ar associada a chiado no peito, primeira coisa que a gente vai pensar é em asma, né? E a asma é uma doença que ela costuma andar junto com rinite, a congestão nasal, espirro, coriza, e é uma doença que em pessoas alérgicas, você fez o teste alérgico, deu positivo, você sabe que tem alergia respiratória à poeira, ela é mais frequente ainda. Então, provavelmente você tem asma associada à rinite por um quadro alérgico. Procurar o pneumologista bem bonitinho para ser tratada, avaliada, porque seus sintomas vão ser muito bem controlados e você não vai ficar tendo problema nenhum com isso. Minha neta, nesse período, tem uma tosse alérgica horrível, né? Uma semana sim, outra não. Perde muita aula, tem 7 anos e só melhora com corticoide. Correto o procedimento? Olha, quando a gente tem essa tosse de repetição, certo? A gente gosta muito de colocar a palavra alérgica na frente, mas a gente não sabe se essa tosse é por alergia. Pode ser ou pode não ser. O ideal é que seja feito muitas vezes o teste alérgico para o teste poder dizer a gente se tem alergia ali ou não. Mas vamos dizer uma tosse de repetição. Aí você tem que avaliar a presença de asma, né? Numa criança de 7 anos, que essa tosse pode ser asma, se manifestando como a tosse variante de asma, sem falta de ar, mas a tosse persistente. E uma tosse desse jeito, que fica indo e voltando várias vezes, geralmente exige um tratamento mais prolongado. Não é dar aquela medicação ali 5, 7 dias que é o uso do corticoide, vai melhorar naquela hora e depois ela vai ficar voltando. Geralmente precisa de tratamento com medicação inalatória, se tiver rinite, tratar a rinite, para a gente poder enxergar um resultado muito bom. A Fernanda Alves, aqui no nosso Facebook, melhor médico do mundo. Eita, danado, chega o mundo pesou nas minhas costas agora. E ele perguntou, ouvido perfurado faz muito barulho? Pode fazer, né? Um dos sintomas de quem tem perfuração no ouvido são esses chiados, esses barulhos dentro do ouvido, que muitas vezes incomodam bastante. Tem paciente que se sente muito incomodado. Perfuração de ouvido provoca dificuldade para ouvir, barulhos no ouvido e uma coisa muito chata que são as infecções de repetição, né? Como se o ouvido tivesse desprotegido. Qualquer gotinha de água, qualquer gripe que a gente pega, esse ouvido inflama e começa a supurar. A nossa ouvinte pergunta, gripe na cabeça, como falamos no popular, com tosse, né? E quando coloca o catarro para fora, é perigoso? Ela quer saber. Geralmente é a evolução para sinusite, né? O que é gripe na cabeça? O que a gente entende como gripe na cabeça é porque, assim, gripe é via respiratória alta, é fácil. É uma sinusite provocada pelo vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Só que às vezes ela evolui para sinusite, que é quando começa a sair essa secreção amarela esverdeada do nariz, muita dor na face, muitas vezes febre e uma queda do estado geral no paciente. Então o que eu entendo com isso é que ou está nas fases iniciais da gripe, aquela sinusite provocada pelo próprio vírus da gripe inflamatória,
ou ela já passou dessa fase inicial e evoluiu para uma sinusite purulenta, bacteriana, que é uma complicação da gripe. Maria José pergunta, por que toda hora que eu vou comer fico com a narina escorrendo? O que pode ser? Pronto, geralmente isso é uma coisa que a gente chama de rinite gustativa ou rinite colinérgica. A rinite gustativa é um reflexo dentro do nariz que faz aumentar a coriza e a obstrução nasal, de acordo com o que a gente vai se alimentar, pela presença do alimento na boca. Geralmente ela é pior em pessoas mais idosas, depois de 60 anos, e ela piora muito com alimentos quentes ou alimentos muito condimentados. Então a orientação da gente é a lavagem do nariz regular com soro, evitar comidas muito quentes e evitar temperos muito fortes, como pimenta, por exemplo. Não tem um tratamento assim bacana, principalmente porque no Brasil a gente não tem disponível spray nasal específico para ela, né? Mas adotando essas medidas, geralmente a gente consegue ter um controle bom. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Minha bebê está com uma tosse seca há 5 dias. O médico passou o Prelone. Está correto? Ela tem 4 meses. Pode ser usado. Prelone é uma medicação que pode ser usada desde dias de vida. A gente já pode usar. E nessa idade, geralmente, tosse seca é quando a gente tem secreção no nariz que fica escorrendo para a garganta. A gente chama tosse por gotejamento pós-nasal, que é a tosse que a rinite provoca, que eu disse ali atrás que as 3 grandes causas de tosse, a rinite é a primeira delas. Então pode ser tosse por gotejamento e o Prelone é um medicamento que pode ser usado tranquilamente nessa idade. Bom dia, Dr. Marcos Galvão. Passei 5 anos tomando medicamento para alergia com uma tosse incontrolável. Aí resolvi fazer uma endoscopia, resultado hérnia no esôfago. Foram 5 anos tomando medicamentos. É como eu disse, a hérnia de hiato, que é a hérnia esofágica, ela predispõe ao aparecimento de refluxo. E refluxo é uma das grandes causas de tosse. Então, talvez essa tosse que você tivesse apresentando há 5 anos fosse por um quadro de refluxo. Aí vale a pena fazer o teste terapêutico, fazer um tratamento de refluxo e ver se a tosse desaparece. Mas lembrando que você pode ter as duas coisas. Você poderia ter uma tosse por rinite, por alergia, está tratando e não está melhorando porque tinha associado a doença do refluxo. E ela não deixava a tosse melhorar por causa disso. Então tem essas particularidades aí. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta, e bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, porque eu tenho um filho que ele sempre vive com o nariz entupido e espirrando. Quando ele trabalha numa bonelaria, tem dia que ele não consegue nem trabalhar espirrando sem parar. O que significa isso? E ele, Dr. Marcos? Pronto, olha, obstrução nasal com espirros, coriza, coceira no nariz, diagnóstico, rinite. Então, inflamação do nariz, que pode ser por alergia ou não. Existe a rinite alérgica e existem as rinites não alérgicas. No caso dele, tem um fator que pode estar piorando, que é a questão do trabalho na indústria têxtil. Então, muito pelo de tecido, ele pode, por exemplo, estar respirando aquele pelo e fragmentos do pelo estão dentro do nariz, irritando a mucosa e fazendo ele espirrar e obstruir. Importante, trabalhar de máscara, certo? Ele não vai deixar de trabalhar, mas ele vai tomar alguns cuidados. Lavar o nariz com soro, para ir tirando as sujeirinhas que vão ficando dentro do nariz durante o dia. Usar máscara para diminuir esse contato com o pelo do tecido. E claro, se isso está causando impacto no dia a dia dele, no cotidiano, procurar ajuda médica para ser tratado. Rinite é uma doença que quando a gente trata, a gente não vai curar se for uma rinite de evolução crônica. Mas quando a gente trata, a gente devolve uma qualidade de vida significativa ao paciente. E lembrem, rinite tem tratamento. Então não precisa ficar sofrendo com ela, imaginando que não tem. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. No Instagram, onde é que a gente encontra? @otorrino Marcos Galvão. Eu acho que é isso. Isso sempre tem dicas lá também, né? Tem. O pessoal tá cuidando bem dele. Obrigado, Dr. Marcos. São 7h40.